Na terra estéril de 2145, os dias eram uma miragem de calor e poeira. Sob um céu perpetuamente cor de ferrugem, os últimos resquícios da civilização agarravam-se desesperadamente ao solo rachado. Nesse mundo pós-apocalíptico, Maya e Ethan, ambos com 20 anos, testemunharam a extinção de rios, a evaporização de lagos e a decadência de megacidades outrora pulsantes. A cidade onde cresceram, agora reduzida a destroços metálicos e cimento desmoronado, era um eco do que um dia tinha sido. Comunidades viviam sob o domínio impiedoso da seca, cada gota de água mais preciosa que ouro. A esperança, um bem escasso, se esvaía mais rápido que as lágrimas, que não podiam ser desperdiçadas. O vento soprava através das carcaças enferrujadas de carros abandonados, levando consigo suspiros de uma era perdida. Nas ruas desérticas havia um silêncio fúnebre. Os poucos sobreviventes, esqueléticos e cansados, caminhavam como fantasmas numa terra que parecia destinada à sua ruína. Maya e Ethan, cujos olhos refletiam a dor da desolação, decidiram que a monotonia do deserto não seria o seu destino final. Alimentados por sonhos e histórias antigas, começaram a procurar algo mais do que sobreviver. Buscavam esperança, mesmo que isso significasse desbravar o desconhecido. Numa noite, sob as estrelas, folhearam livros gastos sobre lendas esquecidas. Contos de uma fonte mágica que, diziam, poderia restaurar a vida à Terra. Acreditando ou não, decidiram apostar. Em seus corações, essa fonte tornou-se um farol, a última faísca de otimismo num mundo mergulhado na escuridão. Assim, com mochilas gastas e um mapa desenhado à mão, Maya e Ethan partiram. Deixaram para trás as ruínas que um dia já chamaram de lar, seguindo pelo vasto deserto com a determinação de reescrever o destino da humanidade. Conscientes dos perigos que os aguardavam, mas movidos por uma crença inabalável de que em algum lugar, nas entranhas da terra ressequida, aguardava a salvação. Ao fim de alguns dias, de novo a noite caía, como um manto escuro sobre o oásis proibido. O murmúrio suave da água era o único som naquele lugar escondido. Maya e Ethan, junto com os seus novos aliados, estavam reunidos numa sala secreta, iluminada por tochas trêmulas que dançavam nas paredes de pedra. Ethan franziu a testa. Por que os desastres naturais estão acontecendo? Isso não é apenas resultado da degradação do ambiente. Algo mais está em jogo. Maya, olhando para os mapas antigos espalhados pela mesa, ponderou. A água não é apenas um recurso. Ela é uma entidade viva, conectada à essência da Terra. Algo está perturbando esse equilíbrio. Foi então que um sábio ancião, vestindo um manto bordado com símbolos antigos, entrou na sala. O seu olhar profundo indicava uma sabedoria que ultrapassava os séculos. Vocês são os escolhidos. Aqueles que podem ouvir o chamado da água e compreender a sua linguagem. Mas, para isso, devem enfrentar o guardião dos elementos. Ethan e Maya trocaram olhares perplexos. O ancião explicou: o guardião é uma força ancestral que perdeu o controle, alimentando-se da discórdia e desequilibrando os elementos naturais. A sua forma é fluida, como a própria água, mas a sua intenção é tão destrutiva quanto uma tempestade. A sala tremeu ligeiramente, como se a própria natureza respondesse à menção do guardião. Maya murmurou: precisamos de tê-lo. A resistência clandestina preparou rituais antigos, evocando o poder dos elementos. Uma tempestade formou-se sobre o oásis enquanto trovões rebombavam. Quando o guardião se manifestou, foi uma visão hipnotizante e ameaçadora. Uma figura fluida, translúcida como água cristalina, mas com olhos que faiscavam com fúria incontrolável. Ethan e Maya, guiados pela energia ancestral, enfrentaram o guardião. Foi uma batalha que transcendia o físico. O oásis tremia enquanto eles canalizavam a força dos elementos para acalmar a entidade furiosa. No meio da batalha, Ethan compreendeu: o guardião não é malévolo por escolha. Ele é o reflexo do desequilíbrio causado pela ganância humana. Somos responsáveis por trazer a ordem de volta. A energia mágica atingiu seu ápice quando Maya, com olhos brilhando com uma luz ancestral, pronunciou palavras antigas de cura. O guardião, finalmente, aquietou-se, e a tempestade dissipou-se.
O oásis recuperou sua tranquilidade, refletindo a serenidade recém-descoberta de Ethan e Maya. O ancião sorriu. Vocês restauraram a harmonia. Mas a jornada não termina aqui. A água precisa ser protegida e respeitada para que a terra possa florescer novamente. Ao olharem para o horizonte, onde as primeiras luzes do amanhecer começavam a surgir, Ethan e Maya aceitaram o peso da responsabilidade. O guardião dos elementos agora descansava, e o futuro da Terra estava nas mãos daqueles destinados a preservar o seu equilíbrio. A montanha, alta e majestosa, erguia-se perante eles como um guardião milenar do segredo que tanto procuravam. A ascensão foi desafiadora, o ar rarefeito castigava os seus pulmões, mas a determinação de Maya e Ethan era como uma chama incandescente. À medida que alcançavam o cume, uma entrada escondida revelou-se, uma passagem sinuosa esculpida nas rochas pela erosão e pelo tempo. Ao entrarem, uma aura mística preenchia o ar, e a luz tenue guiava-os por corredores ornamentados com símbolos ancestrais. No coração da montanha, deparam-se com uma câmara monumental. No centro, uma piscina refletia uma luz líquida, a fonte primordial. O brilho emanava uma serenidade quase sobrenatural, mas um zumbido inquietante ressoava, indicando que o desafio estava longe de terminar. De repente, sombras ancestrais materializaram-se, e quando murmúrios do passado. Era a entidade ancestral, uma presença imponente que se alimentava do desespero e da ganância da humanidade. Os seus olhos, faíscas de um tempo esquecido, fitaram os intrusos com desdém. Numa encruzilhada entre a luz e a escuridão, Maya e Ethan sentiram o peso do destino. A entidade, com uma voz que sussurrava como o vento entre as montanhas, revelou a verdade. A humanidade não merecia a água, pois a sua história estava manchada por egoísmo e destruição. No auge da batalha espiritual, as raízes da esperança, plantadas nos seus corações, despertaram. Uma energia pulsante, como o sangue da terra, fluía através deles. Maya canalizou a força do amor pela vida, enquanto Ethan se conectava com a sabedoria ancestral que havia testemunhado no oásis com o ancião. Maya e Ethan sentiram a pressão da presença, mas a chama dentro deles queimava mais intensamente. Cada gota de coragem que possuíam convergiu para este momento. Maya ergueu as mãos e um resplendor dourado envolveu-a. Ethan sentiu uma energia ancestral fluindo através dele. A água na piscina começou a dançar em espirais etéreas, respondendo à sinfonia de poder que emanava dos dois. Raios de luz dourada desciam através do ar, criando um espetáculo mágico. Vocês são meros mortais, brincando com forças além do seu entendimento, sibilou a entidade. Mas os dois não recuaram. Na piscina, sombras do passado e visões do futuro se entrelaçaram. As águas tornaram-se um espelho do tempo, revelando a história e o potencial da humanidade. Em um último esforço, a entidade tentou resistir, mas a luz intensa tornou-se irresistível. A sombra dissolveu-se na luminosidade e uma harmonia divina ecoou pelos corredores da montanha. A água, antes estagnada pelo conflito, começou a fluir como uma cascata purificadora. As raízes da esperança quebraram as correntes do passado, revelando um futuro renovado. Ao emergirem da montanha, carregavam consigo não apenas água, mas a essência da mudança. A terra, diante dos seus olhos, transformou-se. Desertos estéreis agora seriam campos férteis, e rios secos se tornariam artérias pulsantes de vida. Maya e Ethan desceram da montanha como guardiões da nova era. Os seus corações, outrora oprimidos pela sede e desespero, agora batiam em uníssono com o pulsar da terra revivida. A fonte primordial tornou-se um símbolo não apenas de renovação física, mas de uma promessa eterna, que a esperança, como raízes profundas, poderia sempre florescer, mesmo nos terrenos mais áridos. O renascimento começou. A água da fonte primordial, agora carregada com o toque divino de Maya e Ethan, começou a fluir para fora da montanha. As primeiras gotas tocaram a terra ressequida, e onde quer que caíssem, a vida surgia. Flores desabrochavam em câmara rápida, árvores estendiam os seus ramos e riachos recomeçavam a murmurar. As criaturas que há muito haviam desaparecido começaram a sair das sombras. Maya e Ethan, exaustos mas triunfantes, testemunharam o renascimento do mundo.
Sabiam que a sua jornada não era apenas uma busca por água, mas uma missão para reacender a centelha da esperança na alma da humanidade. E assim, o canto das fontes ecoou pela terra renovada, uma canção de redenção que ressoaria através das eras.